E Ricardo Goulart é jogador do Santos Futebol Clube, um jogador que tem uma grande possibilidade de se tornar um reforço para essa temporada de 2022. Neste vídeo, vamos falar, o que está faltando para que o anúncio oficial aconteça por parte do Santos, também projetar como o Ricardo Goulart pode jogar nesse time do técnico Fábio Carille, pensando nas peças que nós já temos no elenco santista, e também números das últimas 3 temporadas de Ricardo Goulart jogando no futebol da China. Mas antes disso, eu quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. Aliás, quem tem o aplicativo da OneFootball baixado já acordou com essa notícia de que só está faltando o anúncio oficial do Ricardo Goulart. Aí você vai baixar o aplicativo da OneFootball, primeiro link aqui da descrição, e coloca o Santos como seu time do coração, e você sempre será notificado quando alguma coisa acontecer no Santos Futebol Clube. Jogador que está chegando, jogador que está saindo, tem informações da Copinha também, inclusive hoje tem jogo do Santos na Copinha, e todos os detalhes você confere lá no aplicativo da OneFootball, tá bom? Bom, vamos começar então falando sobre essa questão da negociação, o que está faltando. O Ademir Quintino, ontem, lá, meia-noite, de sábado para domingo, postou que já tinha um sim do empresário do atleta, que era o que estava faltando, por parte do atleta, já estava tudo certo com o Santos, mas faltava a parte do empresário. Provavelmente vai receber alguma comissão ou algo do tipo. E aí, o GE complementou essa informação do Ademir Quintino e disse o seguinte: Ricardo Goulart deve assinar contrato com o Santos ainda neste domingo. O jogador e o clube estão em fase de troca de documentos e a expectativa é que o acordo seja firmado nas próximas horas. Então, tudo acertado entre Santos, Ricardo Goulart e o empresário também. Bom, vamos falar então dos números do Ricardo Goulart na China. E uma coisa importante para a gente levar em consideração é que na China se joga menos do que no Brasil, por exemplo. Então, o número de jogos, obviamente, é menor. Outra coisa que a gente também precisa levar em consideração é a intensidade. No futebol chinês, a intensidade é menor. A qualidade, principalmente defensiva de alguns times, também é inferior daqui no Brasil. Mas vamos aos números de Ricardo Goulart. 47 jogos, sendo 38 como titular, 15 gols, 9 assistências, 24 participações diretas, um gol a cada 221 minutos, uma participação direta a cada 138 minutos, 15,6 jogos por temporada. Então, esses são os números do Ricardo Goulart na China. Como eu falei, lá se disputa menos partidas do que aqui no Brasil. Agora, outra questão: como pode jogar Ricardo Goulart no Santos? Inclusive, quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Mas vamos inicialmente às características do jogador. Ele pode jogar tanto como centroavante, não sendo aquele centroavante paradão, mas aquele centroavante que tem mais mobilidade, até mesmo como é o próprio Marcos Leonardo, como é o Léo Batistão, como era o próprio Caio Jorge no Santos, só para vocês terem aí uma referência. E também é um jogador que pode jogar pelos lados, pode jogar também como meio atacante. Dito isso, vamos às possibilidades, olhando as peças que o Santos tem nesse momento no seu elenco. Nas pontas, acho muito difícil, porque o Santos tem o Marinho, o Santos tem o Ângelo, o Santos tem o Lucas Braga, o Marcos Guilherme tem também, mas acho que entre Marcos Guilherme e Ricardo Goulart para fazer essa posição, talvez o Ricardo Goulart saia um pouco na frente. Mas, mesmo assim, não vejo o Ricardo Goulart jogando nas pontas, não é uma necessidade hoje no elenco santista. Segundo ponto, com o centroavante, imagino que não. Imagino que ou teremos o Batistão ou teremos o Marcos Leonardo, caso ele renove com o Santos. E aí, na minha opinião, acredito que ele vai se encaixar até pela necessidade do Santos ali no meio-campo. O Santos também, com suas buscas ao mercado, mostrou que queria um meio-campista. Buscou o Rodriguinho, buscou o Natan e agora se acertou com o Ricardo Goulart. Então, acredito que a concorrência do Ricardo Goulart será com o Pirani. Imagino que, bem fisicamente, o Ricardo Goulart deve ser o titular do time do Fábio Carille. Obviamente que, dependendo do esquema tático, do posicionamento de alguns jogadores, você pode até mesmo colocar Pirani e Ricardo Goulart juntos. Aí você abre mão de algum atacante lá na frente. Vamos ver como que pode acontecer.
Mas o importante ressaltar aqui em relação ao Ricardo Goulart, ele que é um jogador que tem uma boa infiltração no ataque, uma boa finalização dentro e fora da área e consegue também jogar atrás do camisa 9. E por que eu quero destacar essa questão de jogar atrás do camisa 9? Se a gente levar em consideração o time do Carille no Corinthians, o Rodriguinho tinha uma função parecida. Quando a gente falou do interesse do Santos no Rodriguinho, a gente também destacou isso. No Corinthians, ele jogou de uma certa forma atrás do Jô, por exemplo, né? Então pode ser que o Carille queira replicar isso no Santos com o Ricardo Goulart. Eu, Nájila, quero a opinião de vocês aqui nos comentários, vou colocar para vocês como eu imagino que pode ser o time do Santos do meio para frente. André, vejo especificamente como titular do time do Santos, né? Ele jogou algumas partidas do Campeonato Brasileiro e foi bem. Acredito que com a pré-temporada vai potencializar ainda isso e deve ser o titular. Então, Sandri, Zanocelo e Ricardo Goulart. E aí você tem um Lucas Braga ou Ângelo, porque o Ângelo consegue jogar nas duas pontas, né? Mas Lucas Braga ou Ângelo, Batistão ou Marcos Leonardo e Marinho. Imagino que não vai sair disso. É até importante mesmo para o Pirani. O Pirani jogou vários jogos no Santos em 2021. Foi o jogador do Santos que mais entrou em campo, né? No primeiro ano dele como profissional. Então, de uma certa forma, é importante que ele tenha outro jogador para revezar com ele. Quando o Ricardo Goulart não conseguir jogar, joga o Pirani e vice-versa. Até mesmo visando a parte física do Pirani e também visando a parte física do Goulart. Eu acho que é importante essa troca desses dois jogadores. E falando sobre a questão da parte física, que todo mundo está questionando, mas será que é uma boa por conta da parte física do jogador ou não? O Edu Dracena convenceu principalmente, né, o CG do Santos, que é quem dá o aval para as negociações acontecerem, que ele estava bem fisicamente, né? Ele disse que tinha informações de que o Ricardo Goulart estava bem fisicamente. Obviamente também que ele vai passar por uma bateria de exames. Também, caso identifique alguma coisa, pode realizar algum trabalho específico para que tenha algum fortalecimento e algo do tipo. Só que já falo aqui, não vá achando que o Ricardo Goulart vai fazer a estreia dele contra a Inter de Limeira. Pode acontecer? Pode. Mas acredito que é um jogador que vai demandar um certo tempo para entrar em forma. Ele não joga desde agosto, que foi quando ele fez as últimas partidas na China, precisa de uma pré-temporada. Dou até mesmo um exemplo do Léo Batistão. O Batistão chegou no Santos sem jogar um bom tempo da China, do jeito que chegou, já foi jogando, estava nitidamente mais pesado, precisava de uma pré-temporada, mesmo assim jogou, se lesionou, e agora que o Batistão vai ter a primeira pré-temporada como jogador do Santos. Então, é necessário essa paciência com o Ricardo Goulart. Se ele estiver fisicamente muito bem, obviamente pode ajudar bastante esse time do Santos. E como eu falei, dá possibilidades para o Carille. Então, pode ser que dependendo, sei lá, alguém se machuca, alguém está suspenso, você pode deslocar o Ricardo Goulart de acordo com a sua necessidade. Mas eu quero saber de vocês como você jogaria com o Ricardo Goulart nesse time do Santos. Se quiser já esboçar um time titular, fique à vontade também. E é isso. Qualquer novidade, a gente volta aqui para falar com vocês sobre Santos Futebol Clube. Não se esqueçam também que neste domingo tem Santos e Ferroviária pela Copinha, um jogo onde as duas equipes já estão classificadas, mas sempre bom a gente ficar de olho, principalmente para saber qual jogador pode ser promovido ao elenco principal do Santos, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.